contador é um cara que teria que ser um cara estratégico, por natureza. Sim. Mas ele não é, e ele não enxerga isso dentro do próprio negócio. O empresário contábil que consegue enxergar o que ele tem nas mãos dele, porque veja, que negócio que te dá a amplitude de conhecimento e informação sobre o seu cliente. Sim. Do que a contabilidade. Então, assim, é que eu acho que a maioria dos contadores não capturou isso ainda, né? Então, assim, o que eu aprendi? Eu aprendi que dados são fundamentais. Certo. Eu aprendi que os dados falam e que se você souber traduzir esses dados, você se torna estratégico para o seu cliente. Então... Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, esse que vai ser o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para empresas de contabilidade. Pode anotar o que eu estou escrevendo aí para você, tá? Antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou o Matheus Santos, sócio fundador aqui da Moonflag. Nós somos uma assessoria de marketing e vendas para contadores. A gente atende escritório de contabilidade em mais de 22 estados no Brasil inteiro. E eu desafio você a encontrar alguém que gera mais resultados de vendas do que a gente. Só no ano passado, nossos clientes venderam mais de R$1.400.000, né, em 12 meses, considerando uma recorrência de 12 meses. E esse ano, a nossa promessa para o mercado é vender mais de R$2 milhões de receita recorrente, considerando todo o ano de 2025. Você pode fazer parte disso, conhecendo nosso serviço, clicando aí no link da descrição. E também te convido a conhecer nossos vídeos. A gente traz muito conteúdo aqui real, de coisas que a gente faz, de coisas que a gente aplica, que funciona, que facilmente você pagaria para aprender. Então aqui no nosso canal tem vários conteúdos gratuitos que são de extremo valor aí para você que é contador. E hoje, cara, trago alguém muito especial, né, que eu conheço desde a época que eu estava no escritório de contabilidade. Eu o conheço, claro que ele não me conhecia, mas a gente se conheceu aí durante esse percurso de eventos, circuito de eventos, né? E tenho muito prazer de trazer aqui o Douglas, que é um cara que vai trazer um conteúdo aí que vai explodir a sua cabeça sobre gestão e estratégia. Douglas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Isso aí. Douglas, aqui a gente vai conversar bastante. Estou aqui com o teu livro. Fecha aqui, Micadinho, mostrar o livro aqui pra galera. Esse livro aqui, eu conheci ele quando eu estava indo no escritório de contabilidade. Eu sei que tem novos lançamentos, o Douglas vai falar sobre isso hoje, vai falar sobre Grow Up, educação, sobre DGA, vai falar sobre bastante coisa. Cara, eu tenho usado esse momento aqui no podcast, né, para ajudar o contador que está nos vendo, né, e tirar daqui algum insight que vai aplicar na sua empresa. Recentemente, no primeiro episódio, teve até no Spotify um cara que comentou, cara, a gente falou sobre saúde da carteira, né? Como que a gente mede a saúde da carteira. E a gente falou sobre LTV, né? Quanto maior a LTV, mais saudável a carteira. E o cara falou o seguinte, vou sair daqui, meu dever de casa é levantar esse indicador. Falei, massa. É exatamente isso que a gente quer com esse podcast, coisas práticas. Então aqui eu vou usar você, num bom sentido, para trazer ensinamentos práticos aqui para os nossos clientes. Mas, eventualmente, caso alguém que está nos vendo aqui, nos ouvindo, não te conheça, quem que é o Douglas? Vamos lá. Quem é o Douglas, né? Às vezes até eu tenho dúvidas. Bom, eu sou empresário de contabilidade há mais de 30 anos. Certo. Mas durante um bom período da minha vida, eu exerci várias funções dentro do mercado financeiro. Tá. Uma delas que para mim foi assim, bastante importante na minha carreira foi o período em que eu tive como diretor de planejamento estratégico de um banco. Tá. Eu acho que estratégia é o fundamento de todos os negócios, né? Quando você tem uma estratégia e as pessoas eu acho que confundem muito estratégia, acham que é uma coisa muito complexa, complicada e não é. Mas ela precisa ser pensada. Eu cheguei à vice-presidência desse banco, né? E em 2014, eu ainda tinha o escritório, eu era sócio do escritório de contabilidade, um escritório que eu fundei com meu pai, lá na década de 80, mas nunca atuei muito diretamente no escritório. No começo sim, com meu pai, mas depois eu saí, enfim, tive uma carreira, fui dragado para o mercado financeiro por conta até de um próprio cliente que eu atendia dentro do escritório. E aí o mercado financeiro abriu muito a minha cabeça em relação ao mercado de contabilidade. Quando eu saí do mercado de contabilidade, eu saí decidido a pegar esse negócio de contabilidade e transformar esse negócio de fato num negócio, de fato numa empresa, né? Então eu saí movido a isso. E a minha história desde 2014, eu estou focado nisso, né? Eu usei muito da minha expertise que eu adquiri, a curva de aprendizado que eu tive no mercado financeiro foi muito intensa. Eu fiquei aproximadamente uns 10 anos no mercado financeiro, eu atuei em várias frentes,
desde fundo de investimento, até factoring eu naveguei um pouquinho. E eu peguei todo esse aprendizado, principalmente da área de planejamento, e estando dentro de um banco de investimento, eu atuei com muitas empresas de contabilidade que prestavam serviço principalmente de auditoria. De auditoria. Né? E eu percebi que tinha uma grande oportunidade nesse mercado, que quando eu estava no mercado de contabilidade, exclusivamente eu não enxergava. Né? E não focado na auditoria, mas focado principalmente na forma e no modelo de negócio para atender o mercado. Né? O mercado é um mercado muito pulverizado de contabilidade, né? Você sabe disso. Sim. Hoje a gente deve ter mais de 100 mil escritórios de contabilidade no Brasil. A grande maioria negócios pequenos, né? Que acabam não conseguindo se desenvolver. E eu vi uma grande oportunidade nisso. E aí, focado nisso, eu escrevi esse primeiro livro, né? Quando eu saí do mercado financeiro, eu saí já com uma estratégia desenhada na minha cabeça de para onde eu queria ir, né? De forma muito intencional. Eu digo isso sempre para os meus alunos, né? Faça as coisas de forma intencional. Se você tem um plano, se você tem uma estratégia, faça as coisas de forma intencional porque elas acontecem. Então eu tinha esse plano na minha cabeça, né? O primeiro caminho aí que eu adotei foi internacionalizar o meu negócio. Né? Hoje a gente tem empresa fora do Brasil também, a gente tem escritório nos Estados Unidos. Eu tenho muita curiosidade, né, sobre esse movimento e depois ali adiante. A gente explora. Acabei escrevendo esse primeiro livro. Esse primeiro livro, na verdade, eu escrevi com a intenção de falar com um pequeno empresário naquele momento que eu escrevi o livro. Na verdade, ele acabou viralizando no mundo dos contadores por conta do título, provavelmente. E isso me deu uma abrangência no mercado de contabilidade, né? Eu comecei a ser mais conhecido dentro do mercado de contabilidade. E aí eu vi dentro disso também outra oportunidade. Eu falei, poxa, eu acho que eu consigo, através do conhecimento que eu adquiri, ajudar a transformar esse mercado, né? Que eu acho que isso é um movimento que vem acontecendo desde então. Sim. E por que eu acredito nisso? Porque eu acho que a gente transformar o mercado, todo mundo ganha, né? É um fator que é importante para todos, no meu ponto de vista. Então, quanto melhor ficar o mercado, quanto mais profissional ficar o mercado, mais os profissionais serão valorizados. Sim. E é isso que eu busco hoje, né? Hoje eu já escrevi meu terceiro livro, que é A Revolução dos Contadores. Sou bastante focado nisso, em promover o crescimento deles, né? De forma bastante pragmática e assim, trazer profissionalização mesmo, né? Uma visão profissional, uma visão de negócio. Porque existe uma grande dicotomia no meu ponto de vista, né? O contador é um cara que teria que ser um cara estratégico, por natureza, sim, mas ele não é e ele não enxerga isso dentro do próprio negócio, né? Então, assim, eu acho que esse é o fundamento meu. Quando a gente vai falar aí do Grow Up, que é a minha mentoria, meu fundamento é esse, né? É trazer esse contador para um mundo mais profissional, mais empresarial, porque por ser um mercado muito pulverizado, tem muita oportunidade, Matheus, nesse mercado. Então o Douglas é esse cara hoje que ele foi CEO da DJA, não sou mais. Eu passei o bastão para o meu sócio ano passado, né? A partir de janeiro ele assumiu como CEO da empresa. Eu virei conselheiro da DJA hoje. Tô no dia a dia ainda, discuto bastante a questão estratégica da DJA com os meus sócios, mas o meu sócio assumiu como CEO. Quantos anos de DJA o Douglas tem? A empresa foi aberta em 1988 para 89. Então nós estamos falando aí de 30 e... Mas você, nessa abertura, desde o início? Eu comecei com meu pai, né? Sim. Só que depois, aproximadamente ali, por volta do ano 2000 e alguma coisa, 2002, 2004, alguma coisa assim, eu acabei começando uma carreira no mercado financeiro e fiquei até 2014. Se conectar com o que você falou, né? São mais de 30 anos de mercado de contabilidade, né? Eu tenho uma pergunta que normalmente faço para os nossos convidados, para a gente daqui desencadear essa conversa. O mercado de contabilidade é um mercado que tem suas particularidades, né? E você ocupou, por mais de 30 anos, uma cadeira de liderança dentro de uma empresa de contabilidade, lidando com clientes, lidando com o mercado, lidando com a economia ativamente, né? No seu ponto de vista, qual que é o aprendizado que essa cadeira te proporcionou como empresário no setor de contabilidade, que você não teria
em outro mercado. Você não teria se você fosse um empresário da indústria, você não teria se fosse um empresário do comércio, mas como empresário contábil, qual foi o aprendizado que esses 30 anos te proporcionam? Eu sei que são muitos, mas aquele que você fala, cara, por eu estar aqui, eu tive essa visão. Interessante a tua pergunta. Assim, eu acho que o empresário contábil que consegue enxergar o que ele tem nas mãos dele, porque veja, que negócio que te dá a amplitude de conhecimento e informação sobre o seu cliente do que a contabilidade. Então, assim, é que eu acho que a maioria dos contadores não capturou isso ainda, né? Então, assim, o que eu aprendi? Eu aprendi que dados são fundamentais. Certo. Eu aprendi que os dados falam e que se você souber traduzir esses dados, você se torna estratégico para o seu cliente. Então, assim, como a gente tem acesso a muitos mercados, porque a grande maioria dos contadores atua de forma não específica, ou seja, não nichada, né? A grande maioria ela atende clientes de vários setores e tudo mais. Então, você tem acesso a muita informação, né? Você tem acesso a conhecimento através dos dados, a entender a dinâmica desses negócios, né? Que eu vejo que nenhum outro mercado você tem. Por quê? Porque eu tenho acesso a dados sensíveis do cliente. Sim. Né? Por mais que você tenha uma agência de publicidade, você vai ter acesso a uma limitação de dados ali dele, e a gente não, a gente tem acesso total. Quer dizer, eu conheço tudo do meu cliente. Eu conheço a parte fiscal, a parte contábil, a parte de departamento pessoal, financeira, como é que ele movimenta. Eu conheço muito da vida dele, pessoal. É muito assediado em função disso, inclusive, né? Exato. Por outras empresas que querem ter acesso a esses dados. Sim, sim. Porque dados é um novo tesouro, né? É isso aí. Cara, massa. Eu queria, antes da gente seguir aqui, eu vou falar de livro, a gente fala de bastante coisa, mas eu queria, junto com você, que a gente se teletransportasse para o momento que você retorna para a DGA. Saindo do mercado financeiro. Tá. Qual que era o teu momento, não só como um empresário, né, como ex-executivo do mercado financeiro, como pessoa? Qual era o momento do Douglas? Quais eram as motivações naquele momento, naquele retorno? Como é que você pegou a empresa de volta? Cara, a partir dali, qual era a tua visão? Como é que você estava? Dali, como é que foi criado um plano? Com base em que? Me conta, eu quero entender um pouco daquele contexto, daquela situação, e até, quem sabe, um pouco do Douglas ali naquele momento. Quem era o Douglas naquele momento? Tá bom, vou tentar voltar ao filme aqui, vamos lá. O momento era o seguinte, eu tinha saído do mercado financeiro, confesso para você que saí de forma um pouco frustrada, porque eu tinha uma promessa de me tornar banqueiro, né? Eu tinha uma promessa de sociedade no banco onde eu atuava, que acabou não acontecendo. Entendi. E eu vi que não ia acontecer mesmo, então eu resolvi sair. Né? Eu não fiquei esperando mais aquilo, porque eu entendi num determinado momento de que aquilo que não iria acontecer, que aquilo era uma promessa que não iria acontecer. Então eu saio frustrado do mercado financeiro, de certa forma, porque eu dediquei muito tempo da minha vida, né? E assim, de forma muito intensa mesmo. Sim. Eu trabalho não só na quantidade, mas na entrega, assim, absoluta, né? Saio do mercado financeiro e eu digo para minha esposa, eu quero ir embora do Brasil. Né? Vamos vender tudo que a gente tem, vende. O escritório era muito pequeno. Eu sei que talvez eu fale aqui muito pequeno, mas para mim era muito pequeno. Tinha 9 pessoas no escritório. 9 pessoas no escritório. Quanto escritório... que faturava na época, lembra? Menos de R$1 milhão por ano. Menos de R$100 mil por mês. Menos de R$100 mil por mês. Era exatamente essa conta. Eu olho aquilo e falo assim, putz, não me atrai esse negócio mais. Né? E aí, ainda bem que a gente é casado, né? E que a gente tem alguém que coloca a gente com os pés no chão. Mas aquele momento, a minha ideia era, vamos embora daqui, eu não quero mais, vamos recomeçar a vida em outro lugar e tal. E a minha esposa... Quantos anos você tinha, Douglas? Em 2014, 44. 44 anos. 2014, 24, é isso, 44, 10 anos atrás, 11 anos atrás. Eu tinha 44 anos. Vamos embora, vamos sair e tal. E a minha esposa diz, assim, por questões de família e tudo mais, ela falou, acho que não faz sentido a gente ir embora agora e tal. A gente tem um negócio na nossa mão. Né? E ela foi muito incentivadora a dizer assim, pô, pega todo o conhecimento que você tem hoje, que você adquiriu, e vamos transformar esse negócio, né? E aí, foi aí que me deu o estalo de eu falar assim, puxa,
tem razão, né? Eu tenho conhecimento, eu conheço esse mercado, eu sei que esse mercado é carente, eu sei. E aí eu criei um plano na minha cabeça. Foi aí que eu volto para DGA com esse plano, né? De forma muito intencional, eu sabia o que eu queria. Então, beleza, vamos fazer isso. A gente conversou muito sobre isso, a gente refletiu muito sobre o nosso momento de vida, sobre tudo que estava acontecendo naquele momento. Foi um momento de transição bem difícil para mim, pessoalmente, né? Porque eu cheguei a pegar uma pequena depressão na época, fiquei bastante derrubado mesmo. Você sai de uma situação, você como executivo financeiro, além do prestígio, né, que existe, que até aspectos de remuneração e tal, que não dava para comparar com aquele momento, com aquela realidade do escritório. Não, eu tinha que reconstruir a minha vida, reconstruir tudo, né? E aí, até depois a gente vai voltar nisso, eu tenho certeza, mas quanto tempo levou para você voltar para o padrão de remuneração que você tinha no mercado financeiro? Depois você dedicou, entrei, DGA, é isso, vamos embora. Quantos anos depois você conseguiu voltar para aquele patamar? Vamos lá. Teve uma situação antes, que eu conto, não tenho vergonha de contar, não tenho, que foi o seguinte, a gente chegou e tal, a minha esposa disse, vamos, daí eu falei para ela, ó, beleza, vamos, eu vou construir um plano na minha cabeça, eu falei, só que tem um... Aí eu truquei ela, pra ver se ela realmente estava afim de ir pro negócio. Ela já trabalhava no negócio, obviamente. Ela trabalhava no escritório? Ela já trabalhava no escritório. Ela não é da área contábil, mas ela ajudava toda a parte administrativa, financeira. Ela cuidava, o escritório era bem pequenininho. E ela tá até hoje, inclusive, ela é sócia até hoje. Legal. Ela é uma das... Vou dizer pra você que ela é uma das que mais trabalha no escritório, né? Ela, meu sócio e tudo mais. Mas assim, eu dei um truco nela e disse o seguinte, olha, beleza, mas pra gente transformar esse negócio, a gente vai precisar de capital. A gente vai precisar investir algumas coisas e fazer algumas coisas para que a gente realmente consiga acelerar o nosso crescimento, porque senão a gente vai levar muito tempo para crescer. Sim. Ou muito tempo que era assim, a gente vai encurtar esse tamanho em alguns anos, né? Essa era a ideia. Aí eu falo para ela assim, só que tem o seguinte, eu tinha uma reserva de dinheiro, enfim, né, do meu trabalho, ela também tinha um pouco de reserva do próprio escritório e tal, mas era uma reserva, não era muito grande, e eu falei, eu não quero mexer nessa reserva. Só que a gente vai ter que botar dinheiro no negócio. Então, a minha sugestão é o seguinte, a gente pega a nossa casa, a gente refinancia a nossa casa, a gente pega uma boa grana do refinanciamento da nossa casa e a gente injeta no negócio. O que você acha? O que você acha, Matheus? O que você faria? Cara, é difícil, né? Eu comecei um negócio do zero, né? E eu fiz isso. Não com uma casa, porque eu não tinha uma casa. Tinha 24 anos quando eu comecei a empreender. Mas, sim, eu fiquei, sei lá, mais 6 meses sem tirar salário. Meu primeiro salário não, mas eu digo, nessa situação que eu estou, naquele momento, né? Difícil, cara. Eu achei que a minha esposa ia dizer assim, não, mas espera aí, calma, não é assim. Ela vira pra mim, eu lembro até hoje, a cena, o lugar, a gente tava de carro, andando numa rua em Sorocaba, porque a gente tava procurando, inclusive, né, eu tava já olhando pra onde que a gente vai, a gente tinha que mudar o escritório de local, inclusive, na minha cabeça, na minha estratégia. E ela vira pra mim e fala assim, eu topo. Água? Não, obrigado. Eu topo. Eu confio em você. E aí eu truquei, ela chamou 6, né? Chamou 6. E aí eu falei assim, então tá bom, então vamos fazer. Vamos pro tudo ou nada. Ela falou, vamos pro tudo ou nada. Junto nós vamos pro tudo ou nada. Isso aqui é bem interessante, cara, essa história. E ela topou. E aí a gente fez isso, né? A gente já tinha um plano, aí eu comecei, a gente, enfim, mudou o escritório de local, a gente abriu um escritório nos Estados Unidos em 2014, sem saber nada do mercado. Era um pouco essa ideia sua de ir pra fora? Sim. Eu falei, a gente vai topar o negócio aqui, vamos fazer, mas eu já vou botar um pezinho lá fora, eu vou plantar um negocinho lá fora. Esse plano ainda existe? Existe, mas assim, não é mais a mesma... mesmo nível dentro de do mesmo contexto, tal. Sim, a gente tem vontade de morar fora um período, talvez, não sei se para sempre, mas um período. Inclusive, acabou de sair minha cidadania italiana antes da canetada que deram ali. Pois é, né, cara? Agora deu uma boa boicotada. Mas assim, a ideia no passado era ir embora, agora não é mais, agora o negócio mudou radicalmente e a gente fez esse investimento, né? Mas por que eu fiz um investimento? Porque eu tinha um plano. Eu tinha que executar um plano. E esse plano, apesar de ele estar desenhado na minha cabeça, a gente ter já uma meta, um foco, né? É o que eu digo sempre para os meus alunos. Fazer plano estratégico não significa que você tem que seguir literalmente o desenho. Para mim, um plano de ação, uma estratégia, ele é que nem um GPS, né? Que nem um Waze da vida. Você põe de onde você está, para onde você quer ir, ele traça um caminho, você começa seguindo esse caminho, se acontece alguma coisa no caminho, ele redesenha. Isso aí. E plano estratégico para mim é isso, né? Então eu desenhei para onde a gente queria ir,
Eu desenhei as metas e a gente começou a trabalhar muito forte em cima disso. Então você me perguntou, quando que você volta a ter a remuneração do mercado financeiro e tal? Eu acho que após aproximadamente uns 3 ou 4 anos, a gente a minha esposa até teve um fato que aconteceu, né, no banco onde eu saí, que envolvia uma pessoa que, enfim, é uma longa história, eu não quero nem contar essa história aqui, porque... Tá, pelo visto, essa história ela dá mais um livro. Entendi, dá mais um livro? Dá mais um livro de meio que quase que policial, assim. Cara, investigativo, outra temática. E aí teve um caso e tal, e teve uma pessoa que provocou muito isso dentro do banco, foi uma pessoa que eu ajudei, inclusive, e ela acabou me traindo. Entendi. Né? Me esfaqueou pelas costas, vamos dizer assim, né? E depois de 3 ou 4 anos, a minha esposa começa a falar assim, nossa, a gente tem que agradecer aquela pessoa pelo que ela fez, porque graças a ela, você saiu, né? E a gente tá aqui hoje com o nosso negócio crescendo, desenvolvendo e tal. E de lá para cá, já só cresceu, a gente profissionalizou muito. Então, assim, a experiência, a curva de aprendizado que eu tive no mercado financeiro me ajudou bastante no começo. Tá. Mas a curva de aprendizado que eu tive com a própria DGA, com a profissionalização que a gente buscou na DGA, né? Com o conceito, com o formato que a gente queria dar, porque a gente queria transformar a DGA numa empresa de verdade. E não era, a ideia não era ter uma empresa de dono, era ter uma empresa profissional de sócios, né? Legal. Tanto é que hoje a gente tem esse conceito lá, né? Quantos sócios? A gente tem divisão por área, né? A gente tem as BUs que a gente chama, né? Então, as unidades de negócio que a gente chama. Então, se somar todas, deixa eu fazer uma conta aqui, 3, 4, 5, 6, deve ser uns 7, 8 sócios, acho. Interessante. Hoje. Isso é uma coisa legal distribuído, né? Pra gente conversar um pouquinho também. DGA sai de 9 pessoas em 2014 para qual é o cenário atual? Hoje, a gente já bateu quase 200, mas a gente vem reduzindo agora. A gente bateu 180, 190, alguma coisa assim. Mas esse número para mim não é importante, tá? Sim. Assim, é um indicador, né? Pelo contrário, tá? A ideia nossa é cada vez ficar mais enxuto, né? Porque se a gente se torna mais tecnológico, mais eficiente, a gente precisa de gente cada vez mais capacitada, né? Total. Então, o foco é esse hoje. Não, isso eu concordo com você, mas só pra gente ter uma ideia também de que realmente é uma mudança gigante, né, cara? Por mais que eu entendo que para efeitos de eficiência ser mais asset light é melhor, mas se a gente sai de 9 pessoas para 200. Você falou uma coisa que eu vi que você fala em outros lugares também, planejamento estratégico, né? E se atribui esse crescimento, provavelmente, além de... nunca dá para atribuir uma coisa só, né? Tem um livro aqui do Jim Collins, que é esse aqui, Empresas Feitas para Vencer, e uma unanimidade, né? Nenhum dos líderes à frente de empresas que crescem acima da curva atribui o sucesso a um fator ou a outro. E sim a um conjunto de fatores. Partnership com certeza ajuda, planejamento estratégico com certeza ajuda, pessoas é importante, enfim. Eu acho que pessoas é o mais importante. É o mais importante, né? E aí... As pessoas certas, nos lugares certos, eu acho que é o que mais... De onde você parte o planejamento estratégico? Assim, eu tô lá em 2014, tô aqui, 9 pessoas, faturamento 100 mil por mês. Qual foi o primeiro ano? Qual que era o objetivo? Segundo ano, eu sei que é difícil, né? Não é difícil, pra mim é muito simples, porque eu falo isso quase todos os dias. Então vamos embora. Então, conta pra gente. Vamos imaginar que tem um cara que tá me vendo aqui, tá assistindo, falou, cara, eu tô assim, tô igual o Douglas em 2014. O que eu deveria fazer este ano? Eu ensino isso na minha mentoria, inclusive. Né? Eu pego na mão de cada aluno, digo pra eles o que eu fiz, não que eles têm que fazer a mesma coisa que eu, obviamente, mas eu dou os insights de como que as coisas funcionam. Pelo menos é como eu acredito. Tá. Eu acho que você tem que ter intencionalidade em tudo que você faz. Perfeito. Certo? Fazer as coisas... Você vai fazer um post no Instagram. Pra quê? Qual a intenção? Se você não tiver uma intenção, não poste. Não faça. Né? Começando de uma coisa simples. Tá. Mas na empresa, muito mais. Quer dizer, qual que é a intenção? Onde você quer chegar com a decisão, com o sistema que você adquiriu, com aquilo que você optou? Qual é a tua intenção com aquilo? Porque se você não tiver uma intenção atrelada a um plano, ou seja, alguma estratégia... Qual o sentido de fazer, né?
Em negócio, eu acho que você não pode se dar ao luxo de fazer. Eu vejo muita gente instalar sistema. Não, agora eu comprei. O contador, eu vejo muito essa característica, né? Eu comprei um sistema, agora eu resolvi meu problema. Cara, você não resolveu o seu problema. Você não sabe nem porque muitas vezes você está comprando esse sistema. Sim. É para resolver uma dor específica, mas você não está entendendo o contexto de onde você precisa atuar. Né? A pergunta acho que não é que sistema eu preciso. Tem um contexto que você precisa entender. Então, eu saio de 2014 de uma forma muito focada. Tá. Primeira coisa, eu olho para dentro do meu escritório, e é isso que eu ensino para os meus alunos o tempo todo. Né? Eu olho para dentro do meu escritório e eu faço a seguinte pergunta: qual é o meu diferencial competitivo? Ok. E eu não tinha diferencial competitivo. E hoje eu olho para muitos escritórios e converso com muitos escritórios e pergunto: qual que é o seu diferencial competitivo? Por quê? Porque para mim, diferencial competitivo é aquilo que te destaca do mercado. Perfeito. Que cria valor. Perfeito. Ok? Qual é o teu diferencial competitivo? 99,9%, eu não vou falar 100 porque eu não falo isso, tá? Mas 99,9% de quem eu converso diz assim: o meu diferencial competitivo é meu atendimento. Tá. Cara, se 99,9% dos escritórios diz a mesma coisa, atendimento não é diferencial competitivo. Você acha que é porque você não sabe qual é o teu diferencial competitivo ou porque você não construiu um diferencial competitivo. Então eu olho para o meu escritório em 2014 e qual que é o meu diferencial competitivo? Cara, nem atendimento era. Não era. Era um escritório que faturava pouco, era pequeno, não crescia, patinava, entrava cliente e saía, o churn era enorme. Eu olho para aquilo e falo: como é que eu mudo isso? Eu preciso construir um diferencial competitivo. Eu preciso mirar em alguma coisa, né? E aí, então, daí vem a estratégia. Primeira coisa, eu abro um escritório fora do Brasil a um custo alto, altíssimo na época. A gente tinha um capital para investir, a gente investiu não só na transformação do escritório em si, ou seja, da estrutura do escritório. Inclusive, nós fomos para uma avenida lá em Sorocaba no começo, porque a gente estava escondido, o escritório tinha quase 30 anos e ninguém conhecia o escritório, né? Então a gente vai para um local onde a gente começa a ser mais visto. Naquele momento era importante aquilo, hoje não é mais, hoje isso pouco importa, mas naquele momento era importante para a gente fazer aquilo, esse movimento. A gente abre um escritório em Miami, né? Num custo alto, numa curva de aprendizado que a gente tinha que fazer absurda para poder entender a legislação americana, que era toda diferente da nossa. E eu miro numa coisa, eu digo, eu preciso ter um cliente que me dê um cartão de visita. Eu preciso ter um cliente relevante. Seja uma chancela de qualidade. Seja uma chancela de qualidade. E aí eu miro num mercado específico, eu miro numa solução específica, numa dor específica do mercado. E aí eu vou para cima disso. Eu começo a trabalhar e digo, eu tenho que botar um desses clientes para dentro do meu escritório. Então, essa foi o foco inicial. Demorou, não foi fácil. A gente começou a trabalhar nisso. Segundo ponto, eu preciso eliminar a inadimplência. Inadimplência é uma coisa inaceitável. Eliminar é a palavra forte. Eliminar. Qual não é a forte. taxa de inadimplência não é tolerável? Forte. Não tem. Zero. Zero, pra mim é zero. Eu não confundo atraso com inadimplência, tá? O que eu considero inadimplente? Quantos dias de atraso? A gente, geralmente, o cara atrasou 2 meses e a gente... Pra mim, atrasou 2 meses, ele já é... E a gente analisa... Já não tem que estar mais ativo. Que ele realmente está com problemas... Agora eu concordo com você. 2 meses o cara não tem nem que estar ativo mais mesmo. Exato, porque assim... Não somos instituição de caridade. Sim, total. E eu digo de forma muito objetiva e muito clara o seguinte, cara, se é um amigo meu que está há 20 anos comigo, eu vou continuar amigo dele, mas eu só não consigo continuar trabalhando para ele. Porque eu vim do mercado financeiro e eu não sou um banco para financiar a operação dele. Sim. Porque se eu começo a financiar a operação dele, eu começo a trazer o problema dele para dentro do meu negócio. E é um problema que é silencioso, que mata, não, né, cara? Assim, não tem como você trabalhar de graça. Não existe isso. Né? Então, assim, para mim, inadimplência, ela tem que beirar 0. Né? Você tem atraso, você tem negociação. Pandemia veio, a gente teve flexibilidade. Não é que a gente não. Cara, eu vou entender o negócio. Eu tenho os números do cara, eu consigo ver o que tá acontecendo com ele. Sim.
Eu sei se aquele cara vai continuar inadimplente ou não, se ele vai conseguir adimplir ou não. Eu sei isso. Então, assim, inadimplência é um negócio que a gente não tolera, porque não é porque eu sou mal, é porque eu olho pro meu negócio, eu cuido do meu negócio. Né? Então, assim, e aí é uma questão de gestão, tá, Matheus? Que eu acho que a grande maioria do mercado de contabilidade não olha para sua gestão, não consegue entender a sua própria gestão. E eu acho que falta isso, né? Falta profissionalismo na gestão do próprio negócio. Cara, a realidade nua e crua, como ela é. Você tem uma taxa inadimplência alta, você tem que resolver e trabalhar em cima do assunto. Entendeu? Então, mas você veja que loucura, né? É aí que eu digo que tem uma dicotomia muito grande nesse aspecto, que é: o cara é contador, ele mexe com os números, ele deveria ser um cara estratégico, e ele não olha os próprios números, ele não tem o hábito de analisar aquilo que ele mesmo deveria estar fazendo para ele. Sim, né? Concordo. Então eu acho que aí que tá a grande jogada, a grande diferença. Eu volto para 2014, então faço isso, tenho foco, tenho intencionalidade, sei o que eu quero, eu vou atrás do que eu quero, eu começo a definir metas e objetivos, e mais do que isso, eu defino uma estratégia para fazer isso e começo a fazer e uma decisão que eu tomei já desde o início de 2014, quando eu volto. Eu saí do banco em março de 2014. A decisão que eu tomo é assim: eu não ponho o pé na operação. Eu não vou colocar o pé na operação. Por quê? Porque eu tenho que cuidar de vendas, eu tenho que cuidar de estratégia, eu tenho que cuidar da cultura da empresa, eu tenho que aumentar meu networking, eu tenho que olhar para o mercado fora do Brasil, eu tenho que fazer tanta coisa, marketing, eu tenho que fazer tanta coisa, que eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu volto a ser o contador que senta e fecha balanço e microgerencia, ou eu viro empresário. Naquele momento, um escritório pequeno, com pouca estrutura, eu decido que eu vou ser empresário. E é essa mudança de mentalidade, no meu ponto de vista, é que transforma o nosso negócio. Sim. Concordo com você, eu acho que faz todo sentido. Planejamento. Queria entrar um pouco nessa seara também. Falar de planejamento. A Ambev trata muito isso como OBZ, né? Orçamento Base Zero. E imagino que isso tenha sido também uma atividade sua como CEO durante os últimos anos aí na sua empresa. Cara, o crescimento que vocês têm, estou trazendo um indicador aqui de pessoas, mas sem dúvida isso se reflete em todos os outros indicadores econômicos do negócio. Acho que menos até. Menos. Acho que o planejamento estratégico é a base. Na Moonflag, né, a gente também sempre fez, desde o início. A gente faturava R$5.000, né, a gente abriu a empresa em outubro de 20. Em dezembro, a gente fez um planejamento para 21. A gente faturava na casa de R$5.000, R$8.000. E a gente fez um planejamento para o ano seguinte, que a gente, por alguma razão, faturaria R$100.000 em dezembro do ano seguinte. E faturava 5. Né? E, cara, a gente bateu o planejamento, e a partir daí, sempre uma cultura nossa. Planejamento é uma coisa que hoje está na minha atribuição nos últimos anos, né? E esse ano até fiz um planejamento que cascateou para a empresa inteira, desde o assistente até peguei aquele global e cascateei, fui desdobrando, passando pelos líderes e chegando nos assistentes, enfim. Eu acho que é determinante para o crescimento da empresa, o planejamento. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Por onde você normalmente parte? Qual que é o início de um planejamento? Por onde você começa? Qual que é a dica que você tem para dar sobre esse tema, que eu acho que é muito subestimado, pouca gente fala, e é o que você falou, cara, o GPS, né, é o mapa. Tem uma coisa também, né, que você falou, uma parada interessante. Pô, o planejamento é mapa. O dia a dia é o terreno. O terreno vale mais que o mapa. Tem que ajustar muitas vezes, né? Tem uma montanha aqui na minha frente, eu não vou subir, né? Eu vou dar a volta. Faz parte. Né? Mas eu preciso pelo menos ter um mapa, saber que eu preciso dar a volta, mas voltar de novo, pegar o trilho e seguir, né? Qual que é a tua dica sobre planejamento, seu insight pra galera sobre esse tema importante? Vamos deixar esse papo menos sofisticado, tá? Eu acho que quando a gente fala de planejamento estratégico, eu acho que cria um distanciamento muito grande do que ele é de fato, e do que as pessoas acreditam que seja, né? Tá. Então vamos deixar mais simples, vamos falar de plano. Qual que é o plano? Né? Não vamos falar de planejamento estratégico, de ferramenta, nada disso. Eu durante um bom tempo, eu ensinei isso para contadores, né? Eu tinha um curso chamado Mini BA, onde eu tive
centenas de alunos nesse curso, e eu explicava exatamente como é que você monta um planejamento estratégico, como é que você pensa planejamento estratégico. Mas hoje eu cheguei à conclusão de que quando você está no começo, ele se torna muito burocrático e às vezes ele não é factível, né, para as pessoas. Tá. Ainda mais quem não tem vivência com isso ou tem naturalidade com isso. Então, para mim era muito simples montar um planejamento estratégico porque eu estava acostumado a fazer. Agora, para quem não está acostumado a fazer, precisa de um aculturamento nisso. Então, vamos chamar de plano. Tudo bem. Qual é o plano? É isso que eu provoco muito nos meus mentorados hoje, né? Qual é o teu plano? Para onde você quer ir? Uhum. E aí é muito comum eu encontrar as pessoas sem plano. Ou seja, tô vivendo, tô acontecendo, tô fazendo. Cara, então eu digo para eles, eu vou te tirar da vala comum. Uhum. Você vai sair da sua zona de conforto. Por quê? Zona de conforto para mim, as pessoas confundem. Acham que zona de conforto é trabalhar pouco. Não, zona de conforto não é trabalhar pouco. Você pode trabalhar, às vezes você tá trabalhando muito mais, mas você continua na sua zona de conforto. Você continua fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Você está confortável em fazer aquilo. Uhum. Você sabe fazer aquilo, você faz muito, só que aquilo não te tira, não te leva para onde você quer ir. Então, parar para pensar qual é o plano, para onde você vai, é uma provocação que tem que haver na empresa. Tá. Independente do tamanho. Eu vejo muita gente falar de vendas. Precisa vender mais, precisa vender. Concordo, precisa vender, tem que vender. Vender para quem? Qual é o plano? Porque senão, principalmente nesse mercado, e eu falando exclusivamente para você que é contador, né? Nesse mercado, vender mais pode muitas vezes significar vender mal. Uhum. Né? E eu falo, contador não pode ser lixeiro, passar pela rua e botar para dentro do caminhão o que tiver pela rua. Pra galera aí, o que é vender mal para você? Vender mal é vender, não saber o que tá vendendo. Precificação, basicamente. Não só precificação, mas saber qual é o diferencial competitivo que eu vou construir valor, que eu vou trazer esse cliente e ele vai querer ficar comigo. Eu acho que isso é um plano, tá? Então, eu defino um plano estratégico dessa maneira. O que eu vou construir de diferencial competitivo? E aí eu vou mirar para vender aquilo que faz sentido para mim. Qual é o perfil de cliente ideal que eu quero na minha carteira? Porque quando eu tenho um perfil ideal na minha carteira, eu cresço, eu ganho margem de contribuição, eu crio uma carteira que é mais fiel ao meu negócio, que fica mais tempo comigo. Então, assim, se eu saio vendendo qualquer coisa e ponho qualquer coisa para dentro, a minha operação é qualquer coisa. Sim. Eu não tenho diferencial competitivo. Você concorda? Sim, eu concordo total. E então faz sentido dizer que um plano deveria começar com entender qual é o meu diferencial competitivo e meu posicionamento? Às vezes entender, e às vezes o entender é você entender que às vezes você não tem diferencial competitivo. Sim. E aí, ok, vamos construir um plano para definir um diferencial competitivo. Porque na hora que você cria um diferencial competitivo, no meu ponto de vista, tá? Você está na vala comum. Hoje tem 100 mil escritórios de contabilidade. Então você está nesse pacotão aqui. Aqui eu chamo de mar sangrento. Você tá no mar sangrento aqui brigando por vermelho, preço. Mas... não é vermelho. Vermelho já passou. É mar sangrento aqui. Você tá brigando por preço. Tá bom. Porque você fala assim, o meu diferencial competitivo é meu atendimento. O atendimento e contabilidade digital. E 99,9 mil escritórios falam a mesma coisa. Sim, eu sou meu atendimento, eu sou muito legal, eu sou muito bacana. Eu não falei, mas isso é exatamente o que a gente ouve, porque a gente faz o brief com o contador, né? É exatamente a dor que você trouxe. Eu conheço essa dor. Se você perguntar pra turma lá da Moonflag, isso vira uma coisa tipo assim, meu Deus. Cara, é o atendimento humanizado e minha contabilidade, meu processo é digital. Atendimento humanizado, amei essa. Eu escuto direto isso. Meu atendimento é humanizado. Parabéns. E o que isso gera de valor? Você continua cobrando o ticket médio de R$500? Porque assim, quando você constrói diferencial competitivo, você se destaca da multidão. Tá. Ok? Então, o que eu ensino na minha mentoria é isso. Cara, vamos construir um diferencial competitivo para você. Você vai se destacar e você vai ser valorizado pelo mercado. Por quê? Tá. Porque os clientes estão sedentos disso. E como tem muito poucos escritórios que fazem isso e sabem fazer isso, quando você se destaca, por menor que seja esse destaque, você já começa a crescer de forma muito mais acelerada. Foi a estratégia que eu usei lá em 2014. Sim. Né? Por que o Douglas cresceu, sei lá quantos 1000%? Eu graças a Deus, perdi a conta já. Porque a gente focou em alguma coisa. Tá. A gente teve uma estratégia, a gente pensou de forma muito objetiva aonde a gente estava e para onde a gente queria ir. E como a gente queria ir.
Vamos desdobrar. Posso dizer que um diferencial competitivo para você que tá aqui, tá nos ouvindo aí. Meu Deus, mas eu não sei qual é o meu diferencial competitivo. Matheus, Douglas, não sei como que eu posso Vem fazer pra isso. minha mentoria que eu te ensino. Além de ser da mentoria, mas dá um gostinho aqui pra galera. Vamos desdobrar. Então eu posso entender que diferencial competitivo é o que gera valor pro meu cliente final. Pode fazer, eventualmente, ele aumentar a percepção de valor sobre o meu serviço me destacando de mercado. Posso concluir isso, ok? Então, logo, esse diferencial competitivo ele precisa ser pensado de uma forma a ser embalado e apresentado, produtizando um pouco o negócio. Pode ser. Qual exercício que o cara que tá te ouvindo agora pode fazer para ter um norte, uma premissa básica para direcionar eu esse... acho que isso é muito simples. Tem alguns escritórios que já entenderam o que eu estou dizendo aqui. Tá. Falam assim, é só nichar. Veja, nichar é uma das ferramentas que você pode usar para ter um diferencial competitivo. Mas Concordo. só nichar não significa nada para mim, tá? Eu sou nichado em médicos, beleza. Hoje tem centenas de escritórios nichados em médico. Total. Qual que é o seu diferencial competitivo dentro desse nicho? Mais uma vez, né? Porque senão você fica mais do mesmo. Sim. Né? Tudo bem, você se separou da... Ui, perdão. Imagina. Bati no microfone aqui. Se você se separou da multidão, Sim. ok. Mas aí você cai numa outra vala, que é uma vala onde tá todo mundo tentando ficar igual. E médico parece que é um desejo... O novo É uma desejo. obsessão, é uma fixação. É um novo do desejo. Todo mundo quer atender médico. Agora eu não sei porquê. Acho que médico paga bem. Mas vamos lá. Mais uma vez, qual que é o teu diferencial competitivo para os médicos? Tá. Porque o diferencial competitivo, ele não é uma coisa que você constrói e pronto, agora eu tô pronto. Não, o diferencial competitivo é uma coisa que você vai evoluindo ao longo do tempo. Sim. Né? Você vai melhorando ao longo do tempo. Então, mas para isso eu tenho que ter uma estratégia de onde eu quero chegar. A maioria dos escritórios que eu vejo são de carteiras múltiplas, ou seja, atendem vários mercados. Eu sou contra isso? Não sou contra isso. O nosso escritório também é assim. Você é contra pegar cliente pequeno? Também não. Não sou contra pegar cliente pequeno. Nós temos cliente pequeno. O que a gente tem é uma estrutura que atende cliente pequeno. Sim. Essa estrutura, ela tem também uma estratégia para atender o cliente pequeno. E por que o cliente pequeno é bom? Porque se dá margem de contribuição, se ele me dá... Se ele me traz resultado positivo, eu acho que você tem que atender o cliente pequeno, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que entender também no cliente pequeno o que eu vou trazer de diferenciação. Total. Porque daqui a pouco eu tô concorrendo com... Se eu começo a baixar muito, né, o tamanho do cliente que eu vou atender, eu vou começar a competir com inteligência artificial, com plataforma, com tudo isso. Então eu preciso entender aonde eu quero me posicionar. Qual o posicionamento do meu escritório? Né? Porque assim, eu digo isso muito para os meus alunos, né? Eu digo assim, cara, não venda, porque em toda carteira você tem cliente que paga mais, cliente que paga menos, né? Aí eu digo assim, você vende para esse cliente que te paga mais a passagem de primeira classe. E aí você põe o mesmo time da econômica para atender todo mundo. Quer dizer, faz sentido o cara continuar pagando primeira classe para você, se o meu atendimento é o melhor. O seu atendimento é melhor aonde? Se a mesma aeromoça que tá lá na classe econômica corre para atender o cara da executiva, aí tá atendendo o cara da executiva, tem que correr na primeira classe, tem que sair correndo, larga lá, muitas vezes não consegue atender o cara que pagou mais caro para poder socorrer o pequeno aqui atrás. Então, não faz sentido para mim esse tipo de modelo de negócio. Sim. Cara, vamos lá. Até pra dar corroborar com esse assunto aqui, eu cito o Jim Collins pra caramba. Eu li esse livro no ano passado e muita coisa fixou muito na minha mente. E é um livro que eu adorei. Ele fala sobre um conceito que é bem interessante, que é o conceito porco espinho, bem conhecido na internet, né? Que ele fala basicamente, né? Que você deveria conectar aquilo que você se apaixona. O que eu quero dizer? Pô, o médico é muito bom, paga bem, mas, cara, detesto atender médico, não gosto do perfil de médico. Puta, cara, não é uma coisa que vai te levar pra frente, não vai te energizar o suficiente. Sente prazer, sente tesão por esse mercado, né? É uma coisa que acelera motor econômico. Pô, médico é bacana, mas eu consigo vender pra X, Y médico, consigo faturar quanto com esse mercado? Acelera meu motor econômico. Tem gente que, cara, eu sou apaixonado por... Sei lá, cara, vou dar um exemplo hipotético aqui. Eu vejo muitas contabilidades nichadas em perfis. Cara, doideira. Depois eu te conto aí, aparece cada coisa. Você fala, eu acredito que o cara tá segmentando nisso. Mas vou dar um exemplo. Pô, eu quero atender o MEI. É bom atender o MEI? É bom, cara. Só que é um cliente que tem uma vida útil menor. Ele tem, provavelmente, uma taxa de inadimplência maior. Ele vai ter vários problemas. Então, economicamente falando, é difícil fazer esse negócio ser um negócio que vai ser realmente relevante
né, no longo prazo. Ou vou dar um exemplo mais hipotético ainda, ou melhor, hipotético não, mais que existe. Eu quero atender artistas. Cara, legal, pô, um tamanho de público muito pequeno, quanto que esse cara vai te pagar, quanto que isso acelera seu motor econômico, né? Isso não é o suficiente e dificilmente você vai ter um negócio vencedor, né? E por último, que é o mais importante cara, você pode ser o melhor do mundo nesse fator? Então eu vou entrar lá na contabilidade médica, já tem, por exemplo, a gente tem aí 4Doctor, empresa enorme, já foi nosso cliente, do Guilherme, inclusive que ele está para vir aqui nesse podcast. Eu não vi até hoje um case mais bem sucedido que o dele, são mais de 2.000 médicos, na época que a gente estava atendendo ele, deve estar muito mais hoje. Mais de 2.000 médicos, é uma puta empresa, operação enorme para atender médico. Então assim, é entender que, cara, eu vou brigar com um cara como esse. E tem que procurar trilhar um plano para ter esse benchmark aqui, de preferência com a cabeça de ser melhor, quem sabe, que ele. Esse é como eu acredito também, sabe? E acho que é um bom ponto de partida, né? Eu tenho que me energizar pelo aquilo que eu tô fazendo, tenho que movimentar meu motor econômico, senão também não adianta, vira filantropia. E eu tenho que buscar ser o melhor, cara. Eu acho que a gente tem que botar na nossa cabeça que a gente tem que tentar ser o melhor naquilo que a gente faz, né? Então, se eu vou nichar em comércio, eu tenho que procurar ser a melhor solução para comércio. Não tenho por que pensar diferente na minha cabeça, né? A gente vai chegar aqui agora, em um momento onde eu quero entender sobre este livro. Quando foi o livro, o momento que você resolveu escrever, foi o teu primeiro livro, qual foi o gatilho, qual foi a motivação? Porque vai entrar um pouco nesse contexto do Douglas empresário, mas também dá um pouco, como é que é, o give back, né? Tipo, deixa eu contribuir um pouco com, cara, coisas que eu vejo, ou, sabe, entrar numa outra seara, nem todo empresário escreve um livro. O que te motivou a fazer isso? Antes de entrar aqui na questão do livro, deixa eu contribuir um pouco para esse posicionamento que você falou, né? A gente se posicionou, eu vejo que tem vários contadores que colocam, né? Eu sou contador de médico, eu sou contador disso, sou contador daquilo. A gente se posicionou muito claro isso. Nós somos os contadores das multinacionais. A gente se especializou em multinacional. Que é o que você falou. Pô, isso me dá tesão de fazer? Dá. Por quê? Porque eu preciso me desenvolver o tempo todo. Eu preciso ser bom. Desafio, né? Eu preciso, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Quando você fala de posicionamento, construir diferencial competitivo tem muito a ver com posicionamento. Total. Se você não se posiciona, como você quer ser visto pelo mercado, em que mercado você quer estar, naturalmente o teu plano fica falho, no meu ponto de vista. Sim. Tá? Então eu acho que é isso. E como você mesmo quer se ver também, né, cara? Sentir orgulho daquilo que você tá fazendo. Óbvio. Tipo assim, porque no final do dia também é sobre isso. Óbvio. Que nem a gente mudou do escritório no ano passado e, cara, a gente gastou mais ou menos 400 mil reais na reforma lá e comprando as coisas, que é uma grana que eu não botei no meu bolso. Entendeu? Mas eu tenho um prazer de chegar lá no escritório, eu tenho um prazer, tipo, de te receber lá, porque eu sei que, pô, sou uma empresa super jovem, 100% bootstrap, mas, cara, eu tenho uma estrutura decente, entendeu? Pra receber visitas. Não que isso seja um fator que você deva considerar, tô falando de mim, falando do Matheus. Não, acho que tem que considerar sim. Também, mas sim, tem gente que fala, não, Matheus, eu posso fazer isso de home, tudo bem, se isso te motiva, vambora, entendeu? No meu caso, eu gosto. Eu gosto de reunir a galera, que a gente fez agora uma reunião, a gente tá 45 pessoas mais ou menos, a gente fez a reunião, faz a monf, todo mundo e tal, cultura, me energiza a cultura. Entendeu? É uma coisa que eu gosto de trabalhar em cima. Então, assim, eu gosto dessa ideia. Pô, quando eu falo pra vocês lá no início do podcast que a gente é a empresa que mais gera resultado, é como eu me vejo e como eu quero ser percebido pelo mercado. E é o que me motiva. Falar pra você, puta, cara, a gente vibra cada vez que um cliente nosso vende. Entendeu? Porque vira um pouco desse... E aí, naturalmente, na hora que eu vou conversar com o meu cliente, isso é um diferencial competitivo que eu falo, cara, preciso de muito, cara, deixa eu mandar uma mensagem pra você aqui, ó, esse cliente aqui, ó, ele mandou isso aqui pra mim, ele vendeu tanto esse mês. Quer falar com ele? Toma aqui o telefone, liga pra ele. Pronto, cara, vendeu. Entendeu? Porque tem case alinhado, propósito, cultura, aí vai entrar em outros cenários. Mas eu acho que começa como eu quero ser percebido. Como eu também quero me ver. O quanto eu quero sentir orgulho do meu negócio. Porque, pô, eu quero estar aqui fazendo um podcast com você, mas com a qualidade aqui. Porque eu quero ver depois e eu também me sentir bem vendo. Falar, cara, legal, hein? Isso que eu fiz é legal. E eu acho que a gente precisa criar um pouco desse orgulho, sabe? De empreender, de se sentir orgulhoso pelo que a gente tá fazendo. Mas eu acho que aquilo que você falou da questão do ambiente, tudo, é você tangibilizar a preocupação que você tem com as pessoas que estão com você também. Total. Né? Então, assim, total. A gente investiu também uma fortuna. Muita gente pergunta, mas o cliente não vai. Cara, mas eu não tô fazendo só pro cliente. Pelo contrário. Eu tô fazendo para as pessoas que estão lá, porque o que move o negócio são as pessoas que estão lá, né? Cara. Então, assim, se eu não valorizar as pessoas que estão lá, como é que a gente cresce, entendeu? E eu falo muito isso para os meus alunos também. Vocês têm que ter mentalidade de crescimento, mentalidade de deixar, inclusive, as pessoas que estão com vocês ganharem dinheiro. Exato. Né? Porque assim, eu vejo muito essa mentalidade de dono de assim, não, eu pago, tem que ter o menor custo, pagar pouco e para sobrar mais no meu bolso. Não, Cara, não. A gente tem um conceito muito claro na DGA, que é dividir para multiplicar.
A última reunião que a gente teve com os gerentes, tá vindo uma reforma tributária aí, vai mudar muito o jogo, muito. Os contadores devem se preparar, porque vai mudar muito o jogo. Tá vindo inteligência artificial com muita força. Total. Eu encontrei um cliente meu no final de semana no shopping, fiquei 1 hora e pouco conversando com ele. Ele falou, Douglas, eu peguei uma spin-off da IBM, tá fazendo um trabalho para mim. Em uma área da minha empresa, eu vou reduzir 38 pessoas com inteligência artificial. Então, assim, isso vai impactar o mercado e tal. Então, eu acho assim, é importante que a gente olhe para essas coisas com carinho. Entendeu? Eu acho fundamental a gente se preocupar com isso e se preparar para isso, entendeu? O lance de salário e tudo mais, né? É muito relevante. Durante todo o meu tempo na Moonflag, eu me acostumei a ver pessoas ganhando mais do que eu. Todo tempo, vendedores. O vendedor bateu a meta, vendeu pra caramba, tem que ganhar. Mas permite que eu esteja aqui conversando com você. Você tem vários sócios lá que te permitem estar aqui e estar empreendendo em outras frentes, né? E essa questão do salário realmente é uma trava. É uma trava, tipo... E agora o ponto tem muita... A maior reclamação que eu vejo de empresários é sobre pessoas. Mas, pô, cara, o quanto tá claro pra esse cara onde ele pode... Todo mundo quer realizações. Então é isso que eu tava falando. É contra-intuitivo. Atrás. A gente teve uma reunião agora, semana passada, se eu não me engano, com os gerentes, onde eu tava falando exatamente isso. E a minha fala pra eles, junto com o meu sócio, foi... A gente quer que vocês ganhem dinheiro. Isso aí. Tá vindo uma oportunidade muito grande que chama-se reforma tributária. A gente quer que vocês ajudem a gente a repensar o nosso modelo de negócio para que vocês ganhem dinheiro junto com a gente. Total. Porque vai vir muita oportunidade e a gente quer que vocês também naveguem essa oportunidade. Ou seja, tem que deixar a galera crescer. Porque se eles não crescerem, a empresa não cresce. Mais do que isso, tem que dar caminhos pra galera crescer nessa empresa. Isso. Então, acho que essa é muito da cultura. Agora, voltando para a questão do livro, né? Você me perguntou do livro, qual foi o insight para escrever o livro. Então, assim, escrever livro para mim sempre foi um desejo. Sempre foi um desejo. Sempre foi um desejo. Tá. Puta, um dia eu vou escrever um livro. Aí, no momento em que eu resolvi escrever esse livro, eu estava no banco ainda, quando eu pensei em escrever esse livro. Porque eu escutei isso, essa frase eu escutei a minha vida inteira, né? A culpa é do meu contador que não fez, eu só escutava isso, né? Que a culpa era do contador. Aí muitas vezes eu perguntava assim, a culpa é do teu contador, né? Quanto que você paga pra ele ser culpado de tudo isso, né? Pago R$300, 500. Cara, porra. E aí, então, eu decidi escrever esse livro porque era o primeiro, eu queria escrever o primeiro livro, eu tinha esse título na minha cabeça há anos já. Muito bom. Aí eu escrevi esse livro focado no pequeno empresário, que eu queria conversar com o pequeno empresário e explicar para ele, cara, dá uma olhada no que é a vida do contador, para você entender, para você criar uma relação mais estratégica com o teu contador. Porque se você souber exatamente o que ele faz para você e como escolher melhor o teu contador, você vai ter uma relação mais saudável com ele, você vai parar de culpar ele. Entendi. Esse foi o objetivo inicial. Só que o livro acabou viralizando no mundo contábil. Né? A minha intenção era ter esse livro para o pequeno empresário. Quantas cópias esse livro foi vendido? Você tem essa informação? Não tem. Não tem porque assim, esse livro viralizou em PDF em vários grupos de contadores, inclusive. Então não dá nem para ter ideia de qual alcance, eu fiquei sabendo depois, porque teve gente que digitalizou o livro e tal, e tá tudo bem. Eu falei, não escrevi livro para ganhar dinheiro, mas o livro acabou viralizando e abriu muitas portas para mim, né? Eu hoje dou muita palestra, tudo. Comecei a palestrar para empresas, virei embaixador de algumas empresas por conta do livro, né? Até hoje pedem para eu fazer palestra com esse título ainda, né? Esse livro aí já tá antigo, já escrevi faz muito tempo. Já escrevi mais 2 depois dele, né? E aí, o primeiro é muito difícil, o segundo fica um pouquinho mais fácil, o terceiro vai mais rápido ainda, e aí a coisa flui, né? É bem gostoso. O terceiro foi o livro último que eu lancei, que é o Revolução dos Contadores. Até no evento do Synergy, eu acho que... Foi o lançamento. Foi o lançamento, né? Perfeito. Douglas, falando um pouco sobre educação aí e essa sua relação de mentor de escritórios de contabilidade. Eu sei que a gente tem N dores, tratamos aqui algumas delas. Queria que você começasse a falar um pouquinho do que você vê nos seus mentorados, que está presente na maior parte deles, talvez pode ser uma coisa que quem está nos vendo aqui ou nos ouvindo pode estar sofrendo também. E até mesmo dar uma pincelada um pouco de o que é feito, né, nesse trabalho de mentoria e qual que é a tua proposta de valor, entendeu? Porque assim, hoje a gente tem players que oferecem mentorias de diferentes maneiras. Por que o cara que se identifica com você se identifica por quê? Bom, eu acredito que o perfil do contador que está comigo é o perfil do contador que ele
ele está incomodado de alguma maneira, Tá. porque não está crescendo como ele gostaria de estar crescendo, ou ele não está se desenvolvendo do jeito que ele gostaria. E ele vê em mim alguém que pode ajudá-lo a sair desse impasse, né? Porque posso falar para você que quase todos os mentorados que eu tenho, com algumas exceções, eles chegaram nesse momento comigo, né? Então eles chegam porque eles têm uma estrutura às vezes societária que não está muito clara, eles chegam com problemas dos mais comuns, do tipo, puxa, eu tô sem uma definição clara do que tipo de cliente que é o ideal eu trabalhar, de quanto eu devo crescer, de como é que eu faço isso acontecer. Então assim, tem N situações, tá? Eu tenho escritórios muito pequenos que estão comigo, que faturam muito pouco, mas investem, porque o valor do investimento da mentoria é um valor razoável, mas é um investimento. Por quê? Ninguém que entrou até hoje na minha mentoria não saiu transformado. Eu tenho vários relatos, assim, das pessoas que passaram comigo ou estão comigo. Eu tenho mentorado que está há anos comigo já. Tá há muitos anos, desde os cursos iniciais e tal, continuam comigo porque entendem e querem me ouvir. Sabem que tem um caminho para ser trilhado, que existe essa possibilidade. Eu digo para eles, tem um oceano azul de oportunidade no mercado, porque tem muita empresa precisando de bons profissionais, e bons profissionais não significa simplesmente o cara ser tecnicamente bom. O negócio dele precisa ser bom, precisa ser organizado, precisa estar estruturado, precisa ter um plano, precisa ter uma condução. E, assim, Matheus, o que transformou a minha vida foi eu ter um mentor. Foi eu ter um conselheiro, né? Esse banco que eu trabalhei, ele fazia parte de um grupo de negócios, de empresas, de um bilionário, né? Ele já não está mais com a gente, ele faleceu, mas ele foi uma pessoa que me deu muita orientação, né? E isso transformou minha vida. Isso fez eu abrir a minha cabeça e perceber que a gente precisa ter mentor para várias coisas na vida. Sim, a gente precisa ter orientação, né? Eu digo assim, eu sou um cara que não tenho facilidade para ir para academia, beleza? Eu contrato um mentor para mim, eu tenho um personal trainer que tá ali me cobrando, fazendo acontecer. E enquanto ele tá comigo, as coisas acontecem. Se eu paro de ter uma pessoa dessa comigo, eu simplesmente performo menos, né? Então é um investimento que eu tenho que fazer para mim mesmo, para minha saúde. Eu acho que na empresa é a mesma coisa. Quer dizer, você tem um mentor, você tem um conselheiro. O mundo empresarial, ele é muito solitário, né? As decisões são muito solitárias. Então, quando você tem alguém que você pode confiar, que conhece de negócio, que já teve experiência, que é o meu caso, né? Eu passei por banco, eu passei por uma experiência já bastante grande, atendo várias multinacionais. Esse contador, quando ele tá comigo, ele se sente mais seguro, no meu ponto de vista. Então, acho que é isso que ele busca em vir para minha mentoria, além das entregas, obviamente. Tem encontros que a gente desenvolve networking, a gente desenvolve uma série... Agora eu tô na liga, né? Eu entrei para a MLS agora, que é a Mentoring League Society, que é do Flávio Augusto, do JJ e do Caio Carneiro. Então, a gente faz parte dessa liga hoje. Tem uma série de benefícios para quem vem para a mentoria da própria liga, mas eu acho que o principal não é isso. O principal ele olha em mim e diz assim, puta, eu posso pegar o telefone e ligar pro Douglas, eu posso pegar e agendar com o Douglas e passar um dia inteiro com ele no escritório dele, eu vou lá conhecer a operação dele. Muita gente tem curiosidade de conhecer a operação, e o cara que é mentorado tem acesso a isso. Mas não é nem pra isso, eu digo, marque um dia, não é pra você vir conhecer a minha operação, porque você vai olhar aqui um monte de cadeira, mesa, legal, é bonito e tal, mas marque um dia pra você conversar comigo sobre o seu negócio. Traga o seu negócio, traga as suas dores, as suas realidades, e eu vou tentar orientar você de como percorrer por elas, como superar essas dores. Se a gente pudesse listar hoje as 3 principais dores que você observa, que talvez alguém que está nos vendo aqui pode se identificar. Eu acho que uma muito forte hoje são pessoas, né? Hoje está muito difícil de contratar, então assim, as pessoas... os empresários têm muita dificuldade de qual é o plano, o que eu faço, como é que eu melhoro isso. Tecnologia é uma das dores também, eu vejo. Mas mais do que isso é gestão, né? Então, assim, o que eu mais identifico nas empresas é na hora que a gente pega, vamos entender os dados. Quais dados? Quais os dados, né? O que
Vamos entender seu orçamento. Que orçamento? Você entendeu? Então, assim, eu parto dessas premissas. Eu entendo que tem uma série de dores. Eu não consigo melhorar minha carteira, o meu cliente não me valoriza, o meu cliente paga... Mas não é essa a pergunta. A pergunta é, beleza, como é que você gerencia... Por que você está com esses clientes? Porque estar com esses clientes é uma opção, é uma escolha que você fez. Só que essa escolha, ela tá atrelada ao modelo de negócio, a forma como você conduz a gestão do teu negócio. E é aí que eu pego a dor principal. Porque a hora que eu começo a corrigir o modelo, a forma como ele enxerga o próprio negócio, a forma como ele toma a decisão, ele começa a mudar, inclusive, a carteira dele. Só uma sensação que eu tenho, não sei se você vai confirmar, muita gente faz a empresa de emprego, entendeu? O cara, Cara, vou falar do meu ponto de vista, tá? A empresa, ela vira um lugar de extração de recurso, então fico muito caro pra minha empresa. Vou dar exemplo, a empresa dele fatura 100 pau e ele tira 20, às vezes 25, entendeu? E aí, isso acaba, do meu ponto de vista, economicamente, né, sugando energia, recursos da empresa, e o cara não consegue sustentar. Até porque ele tem dificuldade de investir numa pessoa melhor. Tem dificuldade de investir. Fica refém dele mesmo. Ele tem dificuldade de investir. E aí, qual que é o problema disso, do meu ponto de vista? Cara, lógico que todo mundo quer grana, eu também quero. Só que assim, o cara que costumou ganhar 25 pau, 20 pau, ele não vai conseguir ganhar 10 depois. Então, o gosto bom não retroage, né? Então, antes eu ia para um restaurante X, agora eu vou para um Y. Antes eu viajava para o interior de São Paulo, mas agora eu viajo para fora. O paladar não retrocede. Exato. Tem um amigo meu. Antes eu eu morava em tal lugar, agora eu moro em outro. Eu tinha tal carro, agora eu tenho tal carro. E aí o cara se alavanca na pessoa física nesses aspectos. Ele não consegue mais... Mas você sabe de onde que vem a fonte disso? Cara, eu não sei, só queria confirmar se é um sentimento que eu tenho que se reflete na realidade. E para mim a fonte disso é que a grande maioria dos contadores nunca foi empresário. Sim. Eles saíram da faculdade muitas vezes, ou eles tiveram um trabalho, trabalharam no escritório, só que saíram e montaram o seu negócio. Eles nunca foram empresários. Pra ganhar um pouco mais de grana no final das contas. É isso. Né? Nunca foram empresários, nunca enxergaram o negócio deles como um negócio. Entendeu? Porque é muito nítido isso. O contador que não olha seus números, o contador que não discute seus indicadores, o contador que não tem um plano, ele não enxerga o negócio dele como um negócio. Sim. Aquilo é uma extensão do bolso dele. Né? É a coisa mais comum, o erro mais comum que eu vejo é o contador raspar o caixa todo mês. Não só o contador, né? O pequeno empresário, ele tem um nível de consciência baixíssimo sobre a gestão de um negócio. E aí eu acho que esse cara ele fica mudando entre 3 figuras. Entre o dono, o CEO e o rei. Porque tem cara que não quer ter uma empresa, quer ter um feudo. Quer ser o rei ali daquele lugar. Quer ser o cara, entendeu? E aí isso vai mexer com um pouco do lado do ego. Isso vai mexer com como o cara se sente. Então, cara, é perigoso. Entendeu? Acho que a gente tem que separar essas caixinhas, do meu ponto de vista. Sua empresa, ela deveria ser um ativo. E igual eu tenho esse caderno aqui, tenho essa xícara, se amanhã eles valorizarem, eu vendo. Ou até mesmo, sei lá, tem um ativo com mais valor. Quanto eu ganho deveria ser outra coisa totalmente diferente, que é o meu papel aqui, que é o CEO. É conceitual, né? Eu acho que é um erro Isso conceitual. aqui é o que se mistura muito. Então, às vezes é a capacitação do cara, porque tem cara que às vezes vai acertar a mão em alguns aspectos e vai conseguir fazer a empresa faturar uma grana legal, só que esse cara, conceitualmente, ele é um cara não tão capacitado, então as capabilities dele nem correspondem. Às vezes, o cara ganha 30 conto, mas peraí, esse cara não tem ele não tem um conhecimento de cash flow bom, ele não vai conseguir ser outro lugar no mercado. Eu acho que não é isso. Ele naturalmente ele nem consegue fazer retenção de talentos por conta disso. Também, o cara olha e fala assim, isso aqui é uma empresa de dono, eu nunca vou chegar. Então, assim, eu acho que um dos fatores que a gente conseguiu mudar o conceito da DJA, né? Eu lembro até hoje, né? O meu sócio, logo no começo, ele falou assim, acho que na primeira conversa que eu tive com ele, quando eu tava tentando trazer ele pra empresa, pro escritório, eu tive vários sócios que não deram certo, teve uma longa história, eu tenho uma grande experiência nisso, em sociedade, em estrutura societária e tudo mais por conta disso. E quando eu tava tentando trazer o Thiago, que hoje é meu sócio, que hoje é o CEO da empresa, né? Eu lembro até hoje que o Thiago perguntou assim, não, mas você é o CEO da empresa, né? E como é que vai ser isso? Eu falei, Thiago, entenda uma coisa. Eu não sou o CEO da empresa. Eu estou o CEO da empresa. Porque isso para mim não é um cargo perene.
Então, assim, se você amanhã estiver pronto e conhecer o negócio do jeito que você precisa conhecer, você pode ser o CEO. Total. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque isso é pura vaidade. O que for bom para o negócio, nós vamos fazer. Então, eu estou o CEO, eu não sou o CEO. Hoje eu não estou mais o CEO da DGA, hoje eu estou em outra área. Eu estou desenvolvendo outras coisas tão importantes quanto. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo, porque tudo ótimo. você ainda é sócio, tem código, detém o ativo. Mesma coisa. E o cara tá trabalhando, vai valorizar esse ativo. Vai valorizar o ativo para mim, para ele, para todo mundo que estiver junto, entendeu? Então, porque essa é uma das missões da minha vida, inclusive, né? Eu coloco isso como missão de vida mesmo. Eu quero fazer com que as pessoas que trabalham comigo, elas se desenvolvam, cresçam e ganhem dinheiro e transformem a vida delas. Sim. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista financeiro. Que é importante. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido. Né? Eu tô montando um negócio só para ganhar dinheiro. Também, eu não tenho vergonha de dizer que eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de ter vida boa, dinheiro proporciona um monte de coisa, óbvio. Mas tem um contexto por trás que as pessoas que entenderem, que estiverem... Porque a gente erra, a gente toma decisões erradas, a gente erra às vezes na estratégia, isso faz parte do jogo, né? A gente não vai agradar todo mundo sempre, é impossível, né? Nem Jesus agradou, né? Quem sou eu para agradar? Então, assim, tem gente que não consegue entender que existe um ciclo, existe um desenvolvimento, que existem períodos que a gente tem que ser mais resiliente, menos resiliente. Então, as pessoas que entendem isso e continuam com a gente, elas vão crescer, porque o objetivo nosso é fazer a transformação da vida delas também. Top, Douglas. Plano estratégico. A gente falou um pouquinho, agora a gente falou mais sobre mentalidade, falamos um pouco sobre partnership, tudo isso então, a gente pode considerar que se engloba na Grow Up. Pra gente caminhando para uma reta final, conta pra turma aqui, o cara que tá nos vendo aí, pelo menos aí em torno de, só na nossa base de e-mail marketing, pelo menos uns 4.000 pessoas vão abrir aí esse podcast, talvez pra esse cara, sei lá, identificar se pra ele faz sentido fazer parte do teu grupo aí, o que você tem pra dizer pra ele? Qual que é o perfil ideal que eu busco pra vir pra minha mentoria? O cara que não quer ficar na sua zona de conforto. Sim. Mais uma vez, né? Explicando, zona de conforto não significa que você trabalha pouco, mas significa que você faz mais do mesmo há muito tempo e isso não está alavancando o teu negócio. Existe uma grande oportunidade dentro do mercado de contabilidade, dá para crescer muito. Sim. Porque o mercado em geral, ele é pouco profissionalizado, tem muito escritório, é muito pulverizado, o nível de entrega ainda é muito baixo. Então, qual é o perfil do contador que eu quero trazer para a minha mentoria? É o perfil daquele que está incomodado, daquele que quer se transformar e que ele tá aberto a ouvir, porque eu falo muito a verdade. Eu sou muito direto no que eu falo. Transparência radical. Para mim tem que ser, porque senão não funciona. Sim. Eu não fico dourando pílula. Eu digo, cara, eu pego meu aluno lá, eu mapeio a empresa dele, ele vai falando, contando, conta isso, tem um mapa mental que eu monto lá, tá... Legal, agora eu peço autorização para você, Matheus, para eu falar o que eu penso. Não, você tem que falar. Então eu vou falar, mas você não fique chateado do que eu vou falar. Ó, você tá acomodado nisso, você não tá fazendo isso, você não tá olhando isso, você não tá fazendo... eu falo, agora eu vou te dar uma meta, você vai buscar isso. E a gente vai conversar durante o tempo para você atingir. Porque o que eu quero é que o meu mentorado cresça. Teve gente que já me perguntou, pô, mas você tá ensinando o teu concorrente a melhorar? Cara, o mercado é muito grande e quanto melhor concorrente tiver no mercado, mais valoriza o mercado. Então, eu não tenho problema nenhum. Inclusive, eu abro... Tem gente que pergunta, mas você abre as coisas da tua empresa? Claro que eu abro. Eu abro proposta pra gente discutir. Óbvio que eu tiro o nome da empresa. Eu abro proposta. Como é que eu precifiquei isso aqui? Como é que eu fiz isso aqui? Por quê? Porque ensinando, eu aprendo. E ensinando eles a melhorar, a gente melhora o mercado como um todo. E ninguém numa empresa consegue fazer Ctrl-C, Ctrl-V, não existe isso. Eu posso abrir toda a minha estratégia, eu posso dizer tudo que eu fiz. Total. Ninguém vai conseguir fazer igual, porque as pessoas são diferentes, Sim. A cultura é diferente, é tudo... são coisas que não tem como você copiar. E tem uma coisa que aí eu vou trazer um popular bem claro, é o nível de querência de todos, não é o mesmo. Exato, tem mais esse fator ainda, né? Tem mais esse fator. Que é o gut, que o americano chama, né? Então, pois é. Assim, concordo com você. Então, assim, não tem problema nenhum em abrir, em contar. Mas você abre, eu posso ir lá na sua empresa? Pode vir na minha empresa. A gente faz um pequeno
bate-bola antes, bate-papo. Eu quero entender quem é o perfil do mentorado que está vindo, se faz sentido para ele estar aqui, né? Mas eu sou muito pequeno. Isso é bobagem. Eu tenho um mentorado que fatura 200 mil por ano. Uhum. E ele está fazendo um enorme investimento para ele estar na mentoria. É enorme, é gigantesco o investimento. Eu tenho um mentorado que fatura mais de 10 milhões por ano. Então dentro desse range eu tenho todos os universos. Sim. E cada um tem uma dor específica que eu trato, que eu cuido, que eu falo, que eu explico, porque eu já ultrapassei tudo isso. Então, assim, eu já passei por todas essas dores. Então, eu aprendi a ir corrigindo isso ao longo do tempo. Fiz coisas erradas, então eu já digo, não vá por aí, porque eu acho que isso aí não funciona. Eu já fiz, testei, não deu certo. Eu já fiz isso aqui, deu muito certo, tenta aí, faz, copia aqui. Então, acho que o meu foco hoje, eu estou muito mais focado por conta do meu sócio ter assumido como CEO. Eu tô agora numa mentoria, a gente remodelou o Grow Up inteiro agora, a partir desse ano, porque eu entrei para a Liga, inclusive, né? Uhum. Então a nossa entrega tá muito mais próxima, eu tô levando no colo cada um dos meus mentorados agora. Excelente. Eu acredito muito em projetos de mentoria, né? Tem uma coisa que até eu vi o próprio Flávio Augusto falando, né? Que inclusive quem tá aí junto com você na MLS. Cara, você acabou de falar também. O contador, ele sai da faculdade, ele não sai preparado para empreender, né? Ele sai preparado para ser mão de obra, em linhas gerais. Não tem faculdade, por mais que você faça um MBA, por mais que você faça uma pós, por mais que você faça cursos de especialização, nada vai te preparar para empreender, para estar de fato na linha de frente. A única coisa que pode te ajudar a realmente dar o caminho das pedras e te ajudar a empreender é um mentor, é um conselheiro, é alguém que passou por isso na prática. Porque nem tudo é teoria e acadêmica. Muita coisa não é, né? Se chamando o Flávio diz muito isso nas reuniões que a gente tem com ele diz muito isso, né? A educação empresarial é algo que está crescendo absurdamente. Por quê? Justamente por isso, porque nenhuma faculdade ensina educação empresarial. A educação empresarial é a educação da vida cotidiana do dia a dia. Aquele que viveu, passou e conseguiu arrebentar a arrebentação, né? Quebrar a arrebentação e ultrapassar e tal. Tem um aprendizado absurdo nisso. Total. Né? Até eu montei o podcast, te contei, né? A gente Sim. tem o podcast Os Executivos no YouTube e no Spotify. Eu tenho convidado, estou trazendo N executivos de várias áreas, justamente para contar um pouquinho dessa história, né? Como é que você arrebentou, como é que você atravessou a arrebentação, né? Ou seja, você chegou hoje na posição, todos C-levels que estão indo lá, então são pessoas que estão num nível de profissionalismo muito alto, estão em grandes empresas, são grandes nomes do mercado, inclusive vamos entrevistar aí algumas figuras bastante relevantes do mercado. Legal. Nas próximas semanas, e que trazem isso, né? Pô, qual aprendizado? Resuma para mim, porque em uma hora é difícil resumir a vida toda, né? Claro. Mas resuma em uma hora para mim o que você aprendeu e o que você deixa de insight para as pessoas, né? Então, eu acho muito legal. Eu acho que a mentoria cada vez vai ficar mais forte. Cada vez vai ficar mais forte. Disso. Eu também concordo. Bom, falamos aqui um pouquinho sobre, agora mais no final, né? Plano estratégico, mentalidade e partnership, que é uma coisa que você aplica no teu negócio. Falamos um pouco sobre o conceito de porco espinho. Eu adoro esse conceito de porco espinho. Se você não conhece, eu recomendo que você se aprofunde um pouco mais. Clientes relevantes são chancela de qualidade. Isso aqui foi uma coisa que eu anotei que foi bem interessante. E dados são fundamentais, né, na gestão de negócios. Quem quiser saber mais sobre o Douglas, você acabou de falar sobre o podcast, os executivos, inclusive a gente vai deixar o link aqui na descrição, você pode ir lá e conhecer também o podcast do Douglas, os executivos, mas quem quiser saber mais do Douglas, onde te encontra, qual que é o canal, Instagram, enfim, qual que é o melhor formato? O canal que eu mais uso é o Instagram hoje, né, onde eu tenho mais relevância. Eu tô no Instagram douglas.dgf. Tá. Tô lá, o antigo meu contador, eu chamava meu contador, mas cheguei um momento que eu falei, não faz mais sentido, eu acho que é meu nome mesmo, tem que estar à frente do negócio. Então tá douglas.dgf. Eu tô no LinkedIn também, tenho meu currículo lá no LinkedIn, minha experiência e tal. Acho que basicamente é isso, e no YouTube e no Spotify a gente tem o podcast Os Executivos. Os Executivos. Todos os links do Douglas estarão aqui na descrição, você pode acessar. Recomendo que você siga ele no Instagram, tem bastante conteúdo massa por lá. Esse é um episódio daqueles que você precisa compartilhar com seus sócios, caso você tenha, e depois tomar um café para discutir sobre o que foi falado aqui. Convido você a conhecer também os nossos
nossos antigos episódios, né? Antigos não, né? Toda semana saiu, mas outros episódios. Pessoas, assim, de alto nível estão pisando aqui nessa mesa, estão conversando aqui comigo. E, cara, tudo isso tá de graça aí pra você. Então, conheça o projeto Mooncast, conheça os outros episódios e fique atento porque a gente vai trazer nomes de peso pra conversar aqui com você, que é contador. Tenho certeza que muita coisa, se você aplicar, pega isso aqui que eu tô fazendo, essa listinha aqui, e começa a olhar pra esses pilares dentro da sua empresa, vai ser diferente. Douglas, não tenho palavras pra te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado pelo papo, um papo bem honesto, bem direto, bem transparente. Eu também gosto muito dessa transparência radical. Vejo vocês aí no próximo episódio. Até breve.